Você tem medo de preencher uma responsabilidade técnica, seja ART para os engenheiros ou RRT para os arquitetos, e se dar mal? Eu já tive muito esse medo e nós vamos falar sobre erros bem comuns na hora de preencher a sua responsabilidade técnica para que você não faça mais e que você se sinta mais confiante na hora de fechar um contrato e assinar a sua responsabilidade técnica diante do produto oferecido para o seu cliente. Muito bem-vindo a esse meu vídeo. Meu nome é Leila Brito, eu sou engenheira civil, especialista em empreendedorismo na construção civil e estou aqui para te ajudar a fazer com que o fantasma da burocracia não te assombre mais, se sentindo confiante, se sentindo uma pessoa segura para atender os seus clientes e vender o seu produto no mercado da construção civil. Pois é, quando eu trabalhava na prefeitura, eu recebi um notificado de que eu precisava responder pela prefeitura a respeito de um processo que estava no Ministério Público de um engenheiro que havia feito uma aprovação de uma casa na cidade e agora o cliente, a pessoa que comprou essa casa, normalmente isso acontece com os bancos, viu? Normalmente são os bancos que entram em contato com a prefeitura, estavam pedindo a documentação. Ok. Para nós, da prefeitura, nós simplesmente entregamos a documentação responsável pela emissão do alvará, ou seja, o projeto da edificação, memorial descritivo e responsabilidade técnica, a tal da ART ou a tal da RRT para engenheiros e para arquitetos, respectivamente. Acontece o seguinte, esse profissional, engenheiro no caso, foi lá e fez a aprovação do projeto na prefeitura, assinou a responsabilidade técnica de execução e de projeto, porque as prefeituras exigem que o responsável assine essas duas responsabilidades. Então, não tem como você ter um alvará de construção só com a ART de projeto, não tem como você ter um alvará de construção só com execução. Você precisa fornecer esses dois serviços. E o que essa pessoa fez? Ele forneceu o projeto para esse cliente, o cliente construiu, ele não fez o acompanhamento, ele não fez os projetos complementares, estrutura, hidráulica, elétrica e simplesmente essa construção entrou em alguns colapsos, alguns, tá? Ela começou a apresentar fissuras, começou a apresentar umidade, infiltrações e, obviamente, porque eu repito, normalmente isso acontece com os bancos, obviamente que quem comprou entrou em contato e é bem comum a pessoa leiga na área da construção civil, quando compra um imóvel, quando compra uma casa, quando compra um galpão, é bem comum ela acreditar que a prefeitura tem algum tipo de responsabilidade nisso. Por isso, eu, como engenheira da prefeitura, fui entregar a documentação que havia sido notificado. Só que quando a gente entra em contato com a pessoa, explica para a pessoa, ela fala: ah, a prefeitura não tem nada a ver com isso? E aí as fichas começam a cair e eu vou te dizer que existem muitos engenheiros, arquitetos, técnicos, tecnólogos que acreditam, assim como os nossos clientes, que se a prefeitura aprovou, a responsabilidade é da prefeitura. Eu já tive situações de pessoas chegar para mim e falar assim: cara, eu não sei o que aconteceu com essa casa. Eu comprei ela toda documentada, a prefeitura aprovou tudo, mas a casa está caindo. Tá com umidade, volta cheiro, a parte elétrica não funciona, quando eu ligo o ar-condicionado, o chuveiro cai. Quando a pessoa entende que a prefeitura não tem nada a ver com isso, que isso é totalmente responsabilidade do engenheiro ou do arquiteto, ou até dos dois que fizeram essa aprovação, as coisas começam a mudar, porque daí o profissional começa a pensar o seguinte: cara, se eu não cobrar o valor correto para que eu tenha condições de acompanhar essa obra, eu vou pagar para trabalhar. Então, quando eu falo para você, tome cuidado com o que você assina, e quando eu falo, se você tem medo de assinar errado, é super pertinente. É super pertinente que você entenda o que é que você está descrevendo e o que é que você está fazendo. Voltando para esse caso em questão, o profissional fez um contrato no qual ele dizia para o proprietário da casa, né, para o dono da construção, que ele não ia fazer acompanhamento de obra, que ele só estava sendo contratado para fazer elaboração de projeto. Só que no contrato ele disse isso, porém na responsabilidade técnica ele precisou colocar execução de obra, porque senão a prefeitura não emitiria o alvará de construção, certo? A partir desse momento o contrato não tem mais valor nenhum.
Se a pessoa ficou responsável pela execução na responsabilidade técnica, é esse documento que tem validade. Não adianta ela ter verbalizado isso com o cliente, não adianta ela ter colocado em contrato jurídico isso com o cliente. O que tem valor judicial agora é a sua responsabilidade técnica. Se você assinou que você vai fazer um acompanhamento de obras, que você vai fazer uma execução, que você vai fazer uma fiscalização, faça. E cobre o valor correto para que você tenha condições de fazer. Por que essa pessoa fez isso e assim como muitos outros fazem? Porque querem ganhar mercado. Então a pessoa vai lá e cobra R$1.000, R$2.000, aí se muito R$3.000 para fazer a aprovação de uma casa de médio a alto padrão, pasmem-se. Mas a pessoa sabe que com esse valor que ela cobrou, ela não vai ter condições financeiras para pagar transporte, seja combustível, seja transporte público. Ela não vai ter condições de pagar a hora trabalhada dela, o almoço na rua, para ela fazer o acompanhamento de uma obra que vai durar 10, 12, 20, 24 meses. A gente sabe que obra demanda um tempo até grande. Tem obras que acontecem muito mais que isso. E aí a pessoa, se ela for dividir os R$2.000 que ela colocou, não dá nada por mês. A lucratividade dela não existe. E aí o faturamento que ela teve não paga nem o transporte que ela tem que utilizar para ir e voltar dessa obra. Então, entre cobrar o preço justo e cobrar o preço baixo e pegar a obra, tem profissionais que preferem pegar pelo preço baixo e cometer esse crime. Sim, isso é um crime. E acredito sim que existam profissionais recém-formados que façam isso sem saber, e por isso que eu estou gravando esse vídeo, por isso que eu tenho tanta essa preocupação em te orientar, seja você meu cliente ou seja você meu aluno, em te orientar dentro das responsabilidades que uma assinatura tem. Então, se você vai fazer a aprovação de prefeitura, existem dois serviços, a aprovação do projeto e a aprovação da obra. Quando você vai fazer a aprovação da prefeitura, que você quer o alvará de construção, você precisa entregar 2 responsáveis que irão fazer esses serviços. Ou, se você for fazer esses 2 serviços, você vai assinar as suas 2 responsabilidades técnicas. Por que eu digo 2 profissionais? Porque normalmente quem faz projeto não faz obra. Acaba que sendo algo meio humanamente impossível a pessoa ter condições de fazer X projetos e fazer X obras e se responsabilizar de forma correta por todos eles. Se a pessoa fala que ela faz isso, é bem provável que ela não consiga fazer um corretamente. Ou ela vai acabar empurrando com a barriga a elaboração de projeto e os projetos não vão ser projetos bem feitos, ou ela não vai conseguir acompanhar as obras da forma correta e vai se responsabilizar por algo que ela não acompanha. Então não seja esse tipo de profissional e tome bastante cuidado com a quantidade de projetos que você vai pegar, a quantidade de obras que você vai pegar, caso você tenha uma construtora. Então, Leila, eu faço projeto e faço obra, beleza, 2 por vez, 3 por vez, depende do tamanho da sua equipe. Cuidado, porque se você acaba deixando um ou outro de lado, pode vir a acontecer o que aconteceu com essa pessoa, de simplesmente não ter um projeto de fundação, nem o cliente nem sabia o que era sondagem de solo. Capaz, a hora que o juiz pediu os projetos complementares, a hora que o juiz pediu a sondagem de solo, o estudo necessário para que fosse identificado o tipo de solo que estava sendo trabalhado, o cliente não sabia nem o que isso significava. E é óbvio que o profissional precisa indenizar o cliente. E aí entra a questão, ele cobrou, não sei o valor, alucinando que ele tenha cobrado R$2.000, que é um valor que a gente vê as pessoas praticando criminalmente por aí. Ele cobrou R$2.000, por exemplo, e só de advogado ele vai precisar pagar R$5.000. E agora, ele, além de pagar o advogado para a defesa, ele ainda vai ter que pagar a indenização para o cliente. E aí depende da interpretação do juiz, depende de como foi ali o trâmite, capaz que ele tenha que pagar até a reforma daquela construção. Me diz com que dinheiro que essa pessoa vai fazer isso. Tá vendo como não vale a pena? Então, tenha consciência do que você vai assinar. Esse vídeo não é para te amedrontar de forma alguma, esse vídeo é para te trazer para a realidade de possíveis erros que você pode cometer. Então, esse erro você não vai cometer mais. E se você é um cliente que vai contratar um engenheiro, um arquiteto, uma pessoa responsável pela execução da sua obra, tenha consciência de que se a pessoa assinou pela execução, se a pessoa disse que ela vai fazer o seu alvará de construção na prefeitura, ela tem a obrigação de ir acompanhar a sua obra, sim. Não existe contrato que vai isentar esse tipo de serviço dela. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Já aqui embaixo na descrição tem uns links
do meu Telegram, do meu Instagram. Vai ser um prazer imenso ter você lá comigo, um contato mais próximo, um contato mais íntimo. Já aproveita e deixa lá no direct: Leila, eu vi seu vídeo no YouTube e eu vim por causa do seu vídeo. Eu vou ficar muito feliz em saber que esse vídeo fez diferença para você, ou também deixar aqui embaixo nos comentários: esse conteúdo é legal, esse conteúdo é de relevância, grave mais vídeos assim para eu saber o que faz mais diferença para você, o que você gosta mais de receber e que eu consiga contribuir com os meus conteúdos direcionados exatamente para atender às suas necessidades. Já deixa o seu joinha aí no seu like. Já se inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber todos os vídeos que eu posto e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Sim, compartilhando esse vídeo, você vai fazer com que a nossa categoria seja valorizada. Existem muitos profissionais que não sabem trabalhar da forma correta e existem muitos clientes que não sabem como contratar os profissionais. E quando eles assistem esses vídeos, a gente ganha uma valorização, porque não é por preço, e sim pela qualidade. Quem é que vai te proporcionar uma segurança? Quem é que vai te proporcionar uma construção segura para você morar com a sua família, ou para você trabalhar, ou para você vender? São somente os responsáveis técnicos e precisam ser realmente responsáveis e não somente colecionadores de diplomas, ok? Então compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!